Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre escolhas. Sobre as escolhas que fazemos diariamente. Todos os dias nós temos escolhas a fazer. Escolhas simples, como o que vamos comer no café da manhã, ou o que vamos almoçar, ou para onde iremos no final de semana, ou se descansaremos, ou se trabalharemos. Escolhas simples que nós fazemos. Mas eu queria falar com você sobre cada uma dessas escolhas ter uma consequência para as nossas vidas. Que nós possamos aprender a escolher segundo a vontade de Deus. Em Provérbios capítulo 14, e versículo 12 nos diz assim: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim desses caminhos muitas vezes são caminhos de morte, são caminhos desastrosos, são caminhos difíceis. E isso fala de escolhas, fala das escolhas que fazemos. E eu queria, para você poder entender melhor isso, ilustrar com dois personagens, Ló e Abraão, que ainda era Abraão. Quando Deus faz o chamado para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele diz: anda na minha presença, ser perfeito. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Seu sobrinho Ló o acompanha, vai com ele. E o Senhor foi abençoando Abraão, e à medida que o Senhor ia abençoando Abraão, a bênção de Abraão também chegava até Ló. E eles começaram a prosperar muito, muito. Eles prosperaram tanto que a terra em que eles habitavam já não era suficiente para compor os rebanhos de um e do outro. E os pastores de Ló com os pastores de Abraão começaram a discutir por causa dos pastos. Começaram a discutir entre eles por causa dos pastos. Chega um ponto que Abraão chega para Ló e diz para ele: não tem mais condições deles estarem juntos, pois é grande a riqueza, é grande os rebanhos, são muitos empregados, são muitos animais, e não estava sendo suficiente a terra para os dois habitarem juntos. E Abraão sugere para Ló que eles se separem. Deus abençoou muito Abraão, e a bênção de Abraão alcançou a vida de Ló. Porém, Abraão confiava no Senhor. Abraão tinha o seu coração voltado para o Senhor, para as coisas do Senhor. Ele entendia que tudo que ele tinha vinha do Senhor. Ele entendia que aonde ele estava porque o Senhor o tinha colocado. O Senhor o tinha tirado da sua terra e trazido até aquele lugar. Então, o Senhor que cuidou em todo o percurso, o Senhor que abençoou, era o Senhor que ia continuar cuidando. E ele diz para Ló que Ló tem o direito de escolha. E a Bíblia diz que ele escolhe as campinas do Jordão, ou as planícies do Jordão, onde ficava localizada a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolhe pela aparência. Ló escolhe porque eram campos verdejantes, próximo à água. Ele não ia ter trabalho, ele ia ter pasto, ia ter água, tudo junto, ali pertinho. E pensou apenas nessa questão da aparência, apenas na questão do que os olhos dele podiam ver. O versículo 10 diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Ele olha e vê, ele escolhe pela aparência, ele não consulta o Senhor, ele não pergunta se é a vontade do Senhor, ele simplesmente olha e escolhe. Quantas vezes fazemos escolhas baseadas no nosso olhar? E hoje eu quero aconselhar você a depender de Deus antes de fazer qualquer escolha. Tiago nos diz, no capítulo 4 de Tiago, no versículo 13, 14 e 15, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos muitos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa.
Em vez disso, digam: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Precisamos aprender que a Bíblia diz que a nossa vida não passa de uma neblina, não passa de uma erva que hoje cresce e amanhã seca. Então precisamos aprender a depender do Senhor. Abraão dependeu do Senhor. Ló dependeu da aparência. Ele olhou e viu que as campinas eram verdejantes. E a Bíblia diz no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 10, que ele olha e vê. E ele, depois de olhar, ele escolhe. Ele diz: eu quero ficar aqui. Aqui é que é bom. E o pior, a Bíblia diz que ele arma as suas tendas de frente para Sodoma e Gomorra, de frente para o pecado. A Bíblia diz que ali habitavam homens maus, desprovidos de fé, desprovidos de amor, desprovidos de Deus. Porém, Ló olha para a aparência. Tenha muito cuidado com as suas escolhas, pois há caminhos que parecem caminhos do bem, mas no final são caminhos de morte. Peça a Deus para lhe dirigir nas suas escolhas. Peça ao Senhor para lhe direcionar. Conheça a sua palavra, pois a sua palavra nos dá direcionamento. Busque ao Senhor. Dependa dele. Dependa dele. Então Ló faz essa escolha baseada na aparência. Abraão faz a escolha baseada na fé. Como assim, irmã Lígia? Como é que a senhora prova isso? Porque ele diz: pode escolher. Pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Ou seja, para onde eu for, o Senhor vai me conduzir. É o Senhor que vai me conduzir. É o Senhor que vai me levar. Abraão tinha fé, tinha dependência de Deus. E ele sabia que tudo que ele tinha vinha do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Abraão disse: pode escolher, que o que ficar é porque o Senhor quer isso aí para mim. É a vontade do Senhor na minha vida que é boa, perfeita e agradável. E como diz Salomão em Provérbios, não acrescenta dores. Não acrescenta dores. E eles fazem as escolhas. Ló escolhe a planície do Jordão, que fica de frente para Sodoma e Gomorra. E Abraão fica com a planície de Manre. E lá na planície de Manre, o Senhor fala com Abraão. Versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o ocidente e para o oriente, porque toda esta terra que vês te darei a ti e a tua descendência. Deus abençoou a fé de Abraão. Deus abençoou a atitude de Abraão de depender dele, de depender do Senhor, de saber em quem tem crido, de saber que era o Senhor que o conduzia, que do Senhor era que vinha toda boa dádiva. Aleluia. O resultado para Ló foi um sequestro, um rapto. Ele quase morreu. Porque quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, ele diz: não se enganem, o que o homem plantar certamente colherá. Ou seja, o que você escolhe tem consequências para a sua vida. Siga a vontade de Deus. Faça como Abraão. Abraão salvou, mas ele quase morreu. E depois a sua família foi praticamente destruída por causa da escolha errada que ele fez. Ao passo que Abraão andou com Deus e foi conhecido como pai da fé, porque fez a vontade do Senhor, aprendeu a depender do Senhor, escolheu segundo a vontade do Senhor. Aprenda a depender. Escolha segundo a vontade de Deus. Conheça a sua palavra. Não tem como você conhecer a vontade de Deus se não for através da sua palavra. É na sua palavra que você vai conhecer a Deus e a sua vontade. Leia a Bíblia, ore, busque ao Senhor e Ele vai dirigir os seus passos, dirigir os seus caminhos. Deus te abençoe e que o Senhor te ensine a fazer a escolha certa. A escolher não pela aparência, a escolher não os que os olhos estão lhe mostrando, mas a escolher segundo a vontade de Deus e o que a sua palavra nos dirige
a fazer. Faça a vontade de Deus e os seus planos serão estabelecidos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Peça direção a Deus para escolher nessas eleições. Não escolha de qualquer jeito. Não escolha como Ló. Não escolha pela aparência. Escolha como Abraão, dependendo de Deus e pedindo a direção ao Senhor. E que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Deus te abençoe em nome de Jesus.